Hora News está de volta, a gente vai direto para a nossa redação em Vitória, no Espírito Santo, falar com ele. Fabiano Rossi, uma ótima tarde para você. Quais são os destaques de hoje, meu amigo? Ei, Rafael, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Hora News. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou hoje recursos para as cidades mais atingidas pelas chuvas. Foram liberados mais de 200 milhões de reais. Mas esse recurso ainda é muito pequeno diante do que o estado precisa para reconstruir tudo que as chuvas destruíram. O governo anunciou hoje o repasse da verba de 214 milhões de reais dos cofres do estado para a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas. Já liberamos 100 milhões de reais, que é um valor para reconstrução nos 22 municípios afetados, que decretaram situação de emergência ou calamidade. Estamos liberando 72 milhões de reais do Fundo Cidades para a gente repassar aos municípios, ou para obra de reconstrução ou obra de prevenção. Isso vai para quase todos os municípios do estado. 25 milhões de reais é obra de prevenção do Fundo da Defesa Civil. E 17 milhões de reais para assistência social, aluguel social, por exemplo, e outras ações junto às entidades que apoiam as pessoas mais carentes nos municípios. De acordo com o governador, parte dessa verba foi repassada diretamente aos municípios e outra parte por meio de editais. Esse recurso que nós estamos liberando é um recurso que parte dele é fundo a fundo. É fundo cidades, por exemplo, nós estamos liberando fundo estadual para fundo municipal, são liberação direta, é só o município apresentar um plano de trabalho que vai fazer com esse recurso. O Fundo da Defesa Civil foi um edital publicado no início desse mês de janeiro, que passou para obras de prevenção. O recurso da assistência social também é fundo a fundo. E os 100 milhões que é para reconstrução, o Estado aplicará diretamente através da execução própria dessas obras. Mas esse valor não chega nem à metade do estimado para a recuperação dos municípios afetados pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, são necessários mais de 666 milhões de reais para recuperar os prejuízos em 39 municípios capixabas. E para conseguir esse valor, o governo do estado conta com a ajuda do governo federal. Por isso, o governador vai se reunir amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós já estivemos conversando com o ministro Gustavo Canuto, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Vamos conversar nesta quarta-feira com o ministro Paulo Guedes, da Economia. Estamos liberando, então, esse primeiro recurso, 214 milhões, que é do governo do estado. Vamos verificar o quanto nós poderemos liberar nos planos de trabalho que apresentaremos ao governo federal, através dos municípios e do próprio governo do estado. E aí, na medida que a gente vai trabalhando, não podia ficar esperando, então já começamos o trabalho de reconstrução. Na medida que a gente vai trabalhando, vamos vendo quanto que vai entrar do governo federal, e se for preciso algum recurso a mais, nós vamos viabilizar do orçamento do estado. Bom, e agora a gente muda de assunto. Olha só as imagens impressionantes desse acidente que aconteceu na manhã de hoje, na Praia do Morro, em Guarapari, aqui na Grande Vitória. A moto seguia na preferencial quando o carro avança e acerta o motociclista com tudo no cruzamento. O motociclista rodopia algumas vezes no ar e cai com tudo também na calçada. Depois da batida, o carro ainda bate em outro veículo que estava estacionado. Olha só mais uma vez. O motociclista teve fratura na perna, na bacia e ferimentos na cabeça e foi levado para o hospital. Segundo a polícia, o motorista do carro estava embriagado e com o documento do veículo vencido. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para a delegacia regional lá de Guarapari. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 200 canários da terra que estavam escondidos em gaiolas dentro de um carro. Foi durante um patrulhamento de rotina na BR-101. O motorista disse aos policiais que comprou cada pássaro por R$10 em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e venderia as aves em Vila Velha, também aqui na Grande Vitória. A outra parte já estaria encomendada por compradores pela rede social. Bom, por hoje é isso, Rafael. Eu volto com você em São Paulo. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã. Até mais, Fabiano. Obrigado pelas informações.